Boa noite. Se você chegou até aqui, é porque deseja descansar. Não apenas o corpo, mas também a mente, o coração, a alma. E para isso, você precisa de algo maior do que travesseiro e silêncio. Você precisa de paz, paz verdadeira. Aquela que não depende do que acontece ao redor, mas que vem do alto, diretamente de Deus. Antes de continuar, te peço algo importante. Se esta oração tocar o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam descansar em Deus. Hoje, talvez tenha sido mais um daqueles dias difíceis. Você fez o que podia. Tentou manter a cabeça erguida, sorrir, mesmo com o coração apertado, confiar, mesmo sem ver. Mas agora, no fim do dia, tudo o que você quer é descansar, só que não consegue, porque a sua mente ainda está trabalhando, tentando resolver tudo, tentando entender o que deu errado, tentando prever o amanhã. Mas agora é hora de parar. É hora de lembrar que você não está sozinho nisso. Você não precisa carregar tudo nas costas. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar tudo. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Talvez você já tenha ouvido essa frase antes, mas hoje ela precisa deixar de ser apenas uma frase e se tornar a sua verdade. Deus está no controle. Não de algumas coisas, mas de todas, das que você vê e das que você não vê, das que entende e das que ainda não fazem sentido, das portas que se abriram e das que se fecharam, das alegrias e até das dores. Nada escapa das mãos de Deus. E se você está respirando agora, é porque Ele ainda tem planos para você. Planos maiores do que os seus, planos que envolvem esperança, cura, recomeço e propósito. Essa noite você pode fazer uma escolha. A escolha de entregar, de soltar, de confiar que enquanto você dorme, o céu continua trabalhando ao seu favor. Você não precisa vencer tudo hoje, não precisa entender tudo agora. Deus não te pede soluções, Ele só te pede entrega. Entrega sincera, rendida, humilde. Entrega que reconhece que não tem forças, mas sabe em quem tem crido. Talvez você tenha chorado hoje. Talvez o seu medo esteja gritando tão alto que pareça impossível se acalmar. Mas mesmo assim, Deus está com você. Mesmo assim, Ele permanece fiel. Mesmo assim, Ele cuida dos detalhes. Mesmo assim, Ele já está preparando o seu amanhã. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele age. Enquanto você se silencia, Ele fala com o seu coração. E mesmo que você não ouça uma voz audível, há algo mais forte acontecendo aqui. A presença dEle te cercando. Uma paz inexplicável invadindo o seu quarto, um amor silencioso te envolvendo como um cobertor de cuidado e misericórdia. Agora, olhe para dentro, respire fundo e reconheça, você precisa dele. Você não precisa de controle, você precisa de confiança, de fé, de rendição. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu reconheço que o meu coração está cansado. Tantas vezes tentei ser forte, tentei segurar tudo sozinho. Mas agora, Pai, eu me rendo. Eu entrego tudo o que tenho carregado. Eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a minha casa, os meus medos e o meu futuro. Porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo e nada foge do Teu olhar. Que essa oração seja a chave que tranca as ansiedades do lado de fora e abre a porta para um sono reparador, leve e profundo. Você não precisa lutar mais essa noite. Você pode apenas descansar, porque o céu está em movimento. E Deus, que nunca dorme, está cuidando de você. Chega um momento da noite em que tudo parece mais silencioso, mas ao mesmo tempo os pensamentos gritam mais alto. O corpo até repousa sobre a cama, mas a mente ainda corre.
corre entre preocupações, entre lembranças, entre cenários que ainda não aconteceram, mas que já nos cansam como se fossem reais. Você já passou por isso? De deitar fisicamente, mas continuar em pé por dentro? Como se o seu coração ainda estivesse em guerra, mesmo depois que o mundo desacelerou? Pois é nesse ponto que a confiança em Deus se torna mais do que uma crença. Ela vira necessidade. Uma necessidade de colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, continua cuidando de mim. Eu não tenho mais forças para lutar com isso esta noite. Confiar em Deus não é desistir de tudo. É descansar no meio da luta. É reconhecer que não podemos controlar cada detalhe e que tudo bem não sermos capazes, porque a nossa força sempre será limitada, mas a dele não. Quantas noites você já tentou se recompor? Quantas vezes olhou para o teto e pensou: eu não aguento mais? Quantas vezes você se sentiu fraco, frágil, pequeno diante dos problemas? A boa notícia é que você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não espera isso de você. Ele é o Deus que se apresenta justamente na fraqueza, que se revela no quebrantamento, que estende a mão quando já não conseguimos caminhar sozinhos. Você pode dizer agora: Senhor, eu estou cansado, mas mesmo assim eu confio em Ti. Essa declaração, dita com sinceridade, tem mais poder do que qualquer esforço humano. Porque quando somos fracos, então somos fortes, se estivermos nas mãos de Deus. Muitas vezes, o controle que achamos ter nos escraviza. Tentamos controlar as emoções, as pessoas, o futuro, os medos, o que pode ou não acontecer. Mas tudo isso é um fardo que pesa sobre os ombros da alma. E nesta noite, Deus está te convidando a largar esse fardo, a colocar tudo aos pés da cruz, a reconhecer que Ele vê o que você não vê e sabe o que você ainda nem imagina. Ele sabe o que está por trás do silêncio de alguém que você ama. Ele vê as decisões difíceis que você tem evitado. Ele entende o medo que você tem do amanhã, da escassez, do fracasso. E mesmo assim, Ele continua dizendo: confia em mim, eu estou no comando. Enquanto você se agita por dentro, Deus trabalha em silêncio. Enquanto você perde o sono, Ele escreve capítulos da sua história que ainda não foram revelados. Enquanto você chora, Ele junta as lágrimas como sementes. E no tempo certo, elas florescerão em consolo e vitória. Por isso, respire fundo agora. Imagine que cada preocupação está sendo recolhida por mãos invisíveis, cuidadosas e sagradas. Mãos que nunca falham, mãos que sustentaram o universo e que agora sustentam você. O seu fardo não é leve, mas Jesus é quem te convida a trocar esse peso pela leveza da presença dele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixe essas palavras penetrar fundo agora. Você será sustentado. Mesmo que tudo desmorone, mesmo que pessoas te abandonem, mesmo que respostas não venham imediatamente, Deus permanece firme, imutável, confiável, presente. Ele está no comando e você está nos braços dele. Então, agora, apenas sinta a suavidade dessa verdade. Permita-se ser envolvido por ela. Deus está no controle da sua noite. E se Ele está no controle, então você pode descansar. Há momentos na vida em que tudo o que temos é a fé. Fé em meio à confusão. Fé quando não há lógica. Fé quando tudo parece estar desmoronando por dentro e por fora. É nessas horas que confiar deixa de ser uma escolha fácil e passa a ser um ato de coragem. Confiar é difícil quando você não vê o caminho. É difícil quando você já esperou tanto e ainda não viu o milagre. É difícil quando as orações parecem não ter resposta. Mas é exatamente aí que a fé começa a florescer. No terreno da incerteza.
Deus nunca prometeu que seria fácil. Ele não disse que tudo daria certo do nosso jeito, mas Ele prometeu estar conosco, prometeu sustentar, consolar, guiar. Prometeu que, mesmo no vale mais escuro, Ele estaria presente. E você está sendo guiado, mesmo quando parece que está andando em círculos, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando o céu parece distante. Deus está te conduzindo com mãos firmes, mesmo sem você perceber. Talvez você esteja vivendo uma fase de portas fechadas. Talvez tenha perdido coisas ou pessoas importantes. Talvez tenha tido que lidar com frustrações que não esperava. Mas nenhuma dessas situações surpreendeu a Deus. Ele já sabia. E Ele já preparou o caminho para a sua recuperação, para a sua superação, para a sua restauração. Só que para chegar lá, você precisa passar pelo meio. O meio da dor, o meio da espera, o meio da luta. E é justamente nesse meio que Ele mais te ensina a confiar. Confiar não é fechar os olhos e fingir que tudo está bem. É fechar os olhos e descansar mesmo quando as lágrimas ainda escorrem. É dizer com o coração apertado: Senhor, eu confio em Ti, mesmo agora. Deus honra esse tipo de fé. Ele se move quando vê o seu esforço para não desistir. Ele não ignora os momentos em que você orou em silêncio, quando ninguém mais sabia da sua dor. Ele viu, Ele ouviu, Ele se importa, e Ele está te preparando para coisas que você ainda nem pode imaginar. Coisas que exigem um coração lapidado pela confiança. Por isso, não despreze esse momento. Não ache que tudo está perdido. Às vezes, o maior milagre acontece dentro de nós, quando conseguimos confiar mesmo sem ver. Pense em tudo o que você já superou até aqui. Lembre-se de quantas vezes você pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Você já passou por tempestades que pareciam definitivas e aqui está você, vivo, resiliente, mais maduro, mais forte, mais preparado. Deus não desperdiça dor. Tudo o que você viveu até hoje será usado para algo maior, mas você precisa confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende o processo. Essa confiança te liberta. Ela tira o peso de tentar controlar tudo. Ela te ensina a descansar mesmo em dias difíceis. Ela te traz paz quando nada parece fazer sentido. Agora, enquanto ouve esta oração, permita-se respirar mais devagar. Solte os ombros, feche os olhos. Imagine o próprio Jesus entrando no seu quarto e se assentando ao seu lado. Ele coloca a mão sobre o seu coração e diz: você não está sozinho. Eu estou aqui e eu continuo no controle. Você pode até não sentir nada nesse momento, mas a fé não depende de sentimentos. Ela se sustenta na certeza de quem Deus é. Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é bom e Ele está cuidando de tudo por você. Não se preocupe com o amanhã. Não se desgaste tentando antecipar dores que ainda nem chegaram. Hoje é o dia de confiar. Hoje é o momento de descansar. Hoje é a noite em que o seu coração pode finalmente parar de lutar, porque Deus continua sendo Deus e Ele continua no controle. Às vezes, a maior batalha que enfrentamos não é contra o que está do lado de fora, mas contra o que está dentro de nós. Pensamentos acelerados, inquietações sem nome, angústias que nem sabemos explicar e a sensação de que ninguém compreende a profundidade do que sentimos. Mas Deus compreende. Ele conhece cada detalhe do que você carrega em silêncio. Cada lágrima contida, cada suspiro ao fim de um dia difícil, cada pensamento confuso que insiste em voltar quando você tenta dormir. Ele não está distante, Ele não está indiferente. Na verdade, Ele está mais próximo agora do que você imagina. O nosso Deus é um Pai de detalhes.
Ele não cuida apenas dos grandes milagres, das respostas visíveis, dos momentos de glória. Ele cuida dos bastidores, das pequenas coisas que ninguém valoriza, mas que para você tem um peso enorme. Aquela preocupação com alguém da família, aquela situação que ninguém sabe, mas que te consome por dentro, aquele medo de algo dar errado novamente. Deus está atento a tudo e Ele te diz: confia em mim, eu não deixo passar nada. Mesmo aquilo que parece pequeno demais para levar à oração, Deus se importa, porque para Ele, o que é pequeno para o mundo pode ser gigante no seu coração. E Ele é o único que tem acesso ao que você não mostra para ninguém. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele não exige uma fé inabalável todos os dias. Ele entende a oscilação da sua alma. Ele acolhe suas dúvidas, suas inseguranças, seus receios. O que Ele quer é o seu coração sincero. Um coração que, mesmo tremendo, decide confiar. Um coração que, mesmo cansado, ainda se rende. Um coração que reconhece: sozinho eu não consigo, Senhor, mas contigo eu posso continuar. Você já tentou carregar tudo por conta própria por tempo demais. Já tentou ser a resposta, já tentou prever o futuro, já se sobrecarregou tentando salvar todo mundo. Mas agora Deus está dizendo: você não foi criado para isso. Você foi criado para me seguir. E seguir-me é confiar, é descansar, é abrir mão do controle. Quando você libera o controle, você não perde, você ganha. Ganha leveza, ganha paz, ganha intimidade com Deus. Porque é nesse espaço de rendição que Ele se manifesta com mais clareza. Você já reparou como o coração desacelera quando paramos de resistir? Quando soltamos as rédeas e deixamos Deus guiar. É nesse momento que começamos a ouvir melhor a sua voz. Não por causa do silêncio externo, mas porque o barulho interno finalmente se cala. Deus não tem pressa com você. Ele não te apressa, não te julga, não te abandona porque você está cansado. Ele caminha ao seu lado e, se for preciso, Ele te carrega nos braços. Confiança não é ausência de medo, é decidir caminhar mesmo com medo, acreditando que Deus está à frente. É continuar mesmo sem garantias visíveis, crendo que a fidelidade dele é maior do que qualquer ameaça. Hoje, você pode se entregar de verdade. Não apenas em palavras, mas de corpo e alma. Não apenas com promessas, mas com rendição real. Você pode dizer: Senhor, eu te dou o que eu não consigo mais segurar. Eu te entrego as áreas que tentei controlar, os pensamentos que tentei organizar, os planos que não saíram do papel. E a partir dessa entrega, a paz começa a chegar. Ela não vem como mágica, mas como uma brisa que vai entrando devagar. Ela invade o peito, suaviza a mente, acalma o coração. Essa é a paz que excede o entendimento. A paz de quem descansa nos braços de um Pai que governa o tempo, a vida e o amanhã. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você só precisa confiar que vai. Porque Deus está no controle dos detalhes, dos bastidores e de você. Enquanto o mundo desacelera e as luzes da cidade vão se apagando, é como se a alma começasse a sussurrar tudo aquilo que passou o dia tentando esconder. É no silêncio da noite que escutamos as vozes internas com mais nitidez. E muitas vezes, essas vozes não são suaves, são ansiosas, cansadas, confusas. Talvez agora, nesse momento, você esteja sentindo isso. Um vazio, uma inquietação, um peso que insiste em não sair, mesmo após esta oração já ter caminhado por tantos blocos. Mas saiba, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que você ainda está no processo. E Deus trabalha também no processo, não apenas no resultado. Ele conhece o seu ritmo. Ele entende quando você não consegue orar com palavras elaboradas. Ele escuta quando o seu coração apenas geme em silêncio. E é nesses instantes, onde os olhos começam a fechar e o corpo pede descanso,
que o Espírito Santo se move com mais ternura. Você não precisa forçar nada agora. Não precisa fingir uma fé que você não está sentindo. Deus não quer uma performance. Ele quer você do jeito que você está. Ele acolhe o cansaço. Ele honra a sinceridade. Essa noite é sobre isso. Sobre se permitir ser cuidado. Sobre parar de lutar contra você mesmo. Sobre descansar, sabendo que Deus está acordado e continua trabalhando por você. Muitos dos milagres mais lindos de Deus acontecem no silêncio. Quando o mundo está dormindo, o céu está em movimento. Enquanto você se deita, Deus envia paz, envia direção, envia consolo. E talvez você só perceba isso amanhã ou depois de amanhã. Mas o que foi liberado hoje nesta oração já começou a agir no invisível. É difícil soltar o controle. É difícil confiar quando tudo parece desordenado. Mas lembre-se, a ordem de Deus não depende da sua compreensão. Ele vê o quadro completo. Você vê só uma parte, e ainda assim, Ele te chama a descansar. Filho, filha, eu sei o que estou fazendo. Essa frase do Pai Celestial ecoa agora sobre a sua mente. Ele sabe a hora, o jeito, o motivo, o porquê e o para quê. E tudo será revelado no tempo certo. Enquanto isso, você é chamado a simplesmente estar, a estar presente diante dele, a fechar os olhos e deixar o Espírito Santo acalmar suas tempestades internas, a respirar fundo e sentir: Deus está aqui. Ele não está apenas em templos ou cultos, Ele está aí, no seu quarto, neste instante, habitando cada canto do seu ser. E Ele se move sem fazer barulho, sem espetáculo, mas com presença real. Feche os olhos por alguns segundos e sinta essa presença. Ela não precisa ser explicada, ela só precisa ser vivida. Talvez ela venha como um arrepio leve, talvez como um calor no peito, talvez como uma lágrima inesperada, ou talvez como um silêncio profundo e reconfortante. Não importa como se manifesta, o que importa é que ela está aí. Agora, neste lugar secreto da sua alma, declare: Senhor, eu te recebo nesta noite. Toma conta de mim, do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Cobre a minha casa com tua paz. Silencia as vozes do medo. Me faz dormir com o coração leve. E me acorda amanhã com a certeza de que o Senhor esteve comigo o tempo todo. Não há oração mais sincera do que essa: descansar nos braços do Pai. Não por ter resolvido tudo, mas por confiar que Ele está resolvendo. Acalme agora seus pensamentos. Imagine o próprio Jesus sentado ao lado da sua cama. Ele estende a mão e diz: você pode dormir, eu estou aqui, e eu não durmo. Esse é o Deus que cuida enquanto você descansa. O Deus que vela por você quando ninguém mais vê. O Deus que já está preparando o seu amanhecer e que vai renovar suas forças no silêncio da madrugada. Agora que a sua alma foi acalmada, que o seu coração está mais leve e sua mente começa a desacelerar, é hora de reconhecer a beleza do descanso. Não apenas o descanso do corpo, mas o descanso da alma. O descanso de quem sabe que Deus está cuidando de tudo. O descanso de quem confia mesmo sem ver, de quem entrega mesmo sem compreender. Você não precisa continuar acordado tentando resolver o que está nas mãos de Deus. Você pode, com toda a liberdade, se permitir fechar os olhos com a certeza de que há alguém maior, mais sábio e mais poderoso cuidando dos seus caminhos. A ansiedade não precisa mais ser sua companhia. O medo não precisa mais ocupar espaço na sua noite. A dúvida não precisa mais dominar seus pensamentos. Tudo aquilo que parecia urgente, agora pode esperar. Porque o que é mais importante neste momento está acontecendo. Deus está restaurando a sua alma. Ele está renovando suas forças. Está te envolvendo com uma paz que não depende de explicações. E está preparando o seu amanhã enquanto você descansa nele. Há um versículo que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu
me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Essa promessa é sua nesta noite. Ela se cumpre agora, enquanto você ouve essa oração com o coração aberto. Seja o que for que tenha tirado sua paz. Deixe ir. Solte. Liberte-se. Deixe nas mãos de Deus aquilo que nunca foi responsabilidade sua, carregar sozinho. Ele não apenas pode, como quer, carregar esse fardo com você. Ou melhor, por você. Não existe nada grande demais que Deus não possa resolver. Nada escuro demais que Ele não possa iluminar. Nada doloroso demais que Ele não possa curar. E Ele está fazendo isso agora. Talvez sem barulho, sem pressa, sem alarde, mas com precisão, com amor e com perfeição. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo lentamente. Sinta seus ombros relaxando, seu coração encontrando um ritmo mais suave. Sinta sua mente se afastando das preocupações do dia. E sinta, acima de tudo, a presença doce de Deus envolvendo tudo. Não se preocupe com o amanhã. Não antecipe dores que ainda não chegaram. Não tente planejar cada detalhe do futuro. O Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te conduzir até lá. E Ele nunca falha. Tudo vai fazer sentido no tempo certo. Tudo vai se alinhar conforme o plano dele. Tudo está sob o olhar atento do Pai e você pode descansar em paz. Antes de dormir, declare mais uma vez: Deus está no controle. Diga isso com convicção. Mesmo que a sua fé esteja pequena, diga. Mesmo que seus olhos estejam marejados, diga. Porque há poder quando você se alinha com a verdade do céu. E se esta oração falou com você, se ela trouxe consolo, força ou esperança, não vá embora sem curtir este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para continuar recebendo orações como esta toda noite. Este é o nosso compromisso com você, entregar consolo, paz e direção vinda da Palavra de Deus. Agora, permita-se adormecer com a certeza de que você foi ouvido. A sua oração não foi ignorada, a sua entrega não foi em vão. Você está seguro. Você está amparado, você está sendo guardado. E o melhor de tudo, você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso está ao seu lado e Ele continua no controle. Durma em paz. Amanhã será um novo dia e Deus já está nele, te esperando com graça renovada. Boa noite. Amém.